Amém. Quero saudar vocês que estão aqui nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria estar aqui com vocês, poder rever o pastor Márcio, sua esposa, rever meu irmão, meu amigo Douglas, com mais alguns irmãos que estiveram aqui na saudadoria. Amém. E eu queria sentá-los mesmo, se vocês pudessem abrir as vossas Bíblias, o livro de Salmos, Salmos 34, versículo 19. Glória a Deus. Já podemos sentir o Senhor nesse lugar. Verdadeiramente, Pagiel, encontro com Deus. Amém? Glória a Deus. Já chorei quando sinto que o Senhor, eu choro, já chorei ali no louvor, já pude sentir Ele pertinho. Glória a Deus. Eu creio que Ele já está com os olhos atentos a cada um que entrou aqui. Amém. Glória a Deus. Você deixou seu lar, deixou sua família. Eu não sei como está lá, mas você veio buscar Ele aqui. Amém. Enquanto você estiver aqui, Ele está visitando lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos acharam? Digo amém? Amém. Versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. No 3 eu queria que todos repetissem comigo. 1, 2, 3. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você crê? Amém. Glória a Deus. Aflições. Palavra difícil para o crente. Aflições, tribulações, perseguições, provações vêm sobre o crente. Vem. E o crente que não tem tribulação, aflição, alguma coisa está errada. Porque você está saindo de uma prova, vem outra atrás empurrando ela. Né? Número de senha 1, número de senha 2, passa 1, vem a 2, passa 2, vem a 3. Mas aqui está dizendo no versículo: mas o Senhor o livra de todas. Glória a O Deus. que nós entendemos aqui, igreja? O Senhor está conosco. Amém. O Senhor está pertinho de nós. Glória a O Deus. Senhor está com seus olhos sobre nós. Glória a Deus. A aflição não é fácil, provação não é fácil, né? É muito difícil. A aflição nos tira o sono, a aflição nos tira a paz, a aflição nos traz ansiedade, nos traz temor, medo físico, não temor de Deus, medo físico. E muitas vezes mesmo na presença do Senhor, ela vem sobre nós, a aflição vem. E quais são as aflições do justo? O que é a aflição? Grande preocupação, inquietação, ela nos traz isso daí. Né? Não vou nem precisar perguntar quem está passando por alguma provação ou aflição. Não precisa levantar a mão. Eu vou ser o primeiro a levantar. As duas mãos, os pés, né? Porque a aflição vem sobre o justo. A aflição vem. Né? Mas o Senhor nos livra dela. Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos entender que nós estamos passando pela aflição. Nós não estamos parando. Glória a Deus, a gente fala, eu estou passando por uma prova. Passando. Se você parar, é ruim, mas você está passando pela prova. Entenda. A aflição tem o tempo de começar e tem o tempo de terminar. Não é infinito. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite. Pode. Não é que vai durar a noite, pode. Mas se durar a noite inteira, a alegria vem pela manhã. Amém? Glória a Deus. Pode durar a noite, mas de repente o choro pode terminar a noite. Então a aflição tem tempo para começar e tempo para terminar. Glória a Deus por isso. Amém. Então nós sabemos que a aflição que nós estamos passando tem um tempo de término, mas o duro é passar por ela. O duro é você estar nela, né? E às vezes no meio dela é difícil. A palavra Deus diz que difícil é o meio, não é nem o começo e nem o começo e nem o fim, é o meio. O meio é dolorido.
meio é difícil, em meio da provação, da aflição. Não é fácil, mas o Senhor está contigo. Amém. Glória a Deus. Está do teu lado. O Senhor cuida de ti e dos teus. Amém. Você crê? Amém. Glória a Deus. Se não tivesse, não tinha com a voz mesmo. Não tem problema nenhum. Glória a Deus por isso. Amém. Então, quais as aflições do justo? Enfermidade, desemprego, problema na família, problema no casamento. E as aflições sobrevêm sobre nós de todos os lados. Às vezes até onde nós não esperamos vem aflição. Eu estou aqui hoje, minha esposa está, minha filha mais velha, nós temos 3 filhos. Essa filha Nayara, ela tem 28 anos, ela vai casar semana que vem no sábado. Então é o último final de semana conosco, como família, vai virar parente, né? Vai virar parente. Mas ficar em casa, minha filha do meio, a Tainá, de 21 anos, e meu filho Natan, de 11. E nós estamos passando por uma aflição com a minha filha do meio. Por um momento meio difícil. Nós deixamos ela, inclusive, né, meio assim, mas nós temos que fazer a obra do Senhor. O Senhor, como eu falei agora há pouco, estamos aqui, mas o Senhor está cuidando dos nossos. Eu já coloquei ela na mão do Senhor. Meu filho e ela, o Senhor não está cuidando. Amém. Mas a aflição não é fácil. Veio de uma maneira que nós não esperávamos. Muitas vezes nos dá insegurança, como falei com a minha esposa, às vezes dá insegurança. Por que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso? Muita gente não sabe, mas Deus sabe. E está na mão dele. Nada foge do controle do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Então Ele está cuidando, Ele está zelando, Ele está protegendo, Ele está sustentando. Você pode estar aqui hoje também passando por uma aflição, eu não sei qual, mas o Senhor sabe. Então eu te digo nessa noite, o Senhor nos livra de todas as nossas aflições. Glória a Deus. Amém? Creia somente. O que nós temos que fazer é crer. O crente não anda pelo que ele vê, ele anda pelo que ele não vê. No mundo aí fora diz, nós temos que crer para poder ver. Mas o crente não. A gente tem que crer para poder ver. Nós andamos pelo que não vemos, mas pelo que nós cremos. Então creia, irmão, irmã. Se você está passando por uma aflição, por uma provação, uma tribulação, o Senhor te diz nesta noite, eu estou com controle de tudo. Eu estou com a minha mão lá, mandou minha mão lá, sobre a tua vida, meu irmão. Nada foge do meu controle, nada foge das minhas mãos. E o tempo da aprovação está para terminar. Só mais um pouquinho. E o que há de vir virá. E não tarda. Glória a Deus. Você crê? Amém. Glória a Deus. Então, as provações vêm, as aflições vêm, e muitas vezes nos traz tristeza, abatimento. E o que nós vemos hoje fora? No mundo. O mundo está em aflição. Em Romanos 8 diz que a criação geme. Nós podemos ver a terra gemendo. O homem tem acabado com tudo. O homem foi criado lá no jardim do Éden para lavrar e guardar. E Deus deu uma ordem para o homem: domine sobre todas as coisas. O homem tem dominado, mas tem acabado. O homem tem pensado somente no seu umbigo. O homem não tem cuidado, não tem zelado pelas coisas do Senhor criou. Então nós vemos o mundo gemendo, o mundo em aflição. Você vê os atentados, o atentado que teve lá em Paris, na França. O Estado Islâmico que tem matado, tem perseguido os cristãos, tem decapitado, tem querendo se impor diante do mundo, né? O ISIS, né? É a sigla do Estado Islâmico da Síria. Então, nós temos visto o mundo gemendo, nós temos visto em atentados, visto na Síria, os refugiados que têm saído da Síria, têm procurado adentrar nos estados, nos países da Europa. Muitos morrem no meio do caminho. Quantos estão sendo afligidos?
O mundo geme, a criação geme. Nós temos visto no Brasil o que aconteceu em Mariana, toda aquela região, por causa de uma barragem, daqueles que eram para cuidar, não zelaram, a barragem quebrou, estourou, aquilo que aconteceu, acabou os rios, acabaram os peixes, falta de água. Quantos estão em aflição naquele lugar? Quantos estão gemendo? Foram levantadas orações, foram levantadas campanhas para ajudar lá. Mas a criação geme, a terra geme. Muitas são as aflições. E nós temos visto no Brasil tudo isso, a crise. O pastor bem falou aqui no começo. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Nós estamos no Senhor, nós estamos escondidos embaixo das tuas asas. O Senhor é o lugar da nossa habitação, o Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, no momento da aflição, no momento da perseguição, no momento da provação. Ele é o lugar da nossa habitação. Eu digo para você, igreja, nessa noite: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Em nome de Jesus, o Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti, meu irmão. O Senhor cuida de ti, minha irmã. O Senhor está com as mãos sobre a tua vida, para te salvar, para te sustentar. Tem sido difícil, mas com o Senhor do teu lado, você vai passar pela provação. Nós temos aqui: o Senhor nos livra de todas, não é de algumas. Muitas são, mas aquela que vier, o Senhor vai nos livrar. Aquela que vier, o Senhor vai nos livrar. A palavra de Deus diz: quando passares pelo fogo, não queimarás. Quando passares pelas águas, não submergirás. É quando, não é se. Tem um louvor da canção que fala se. Não, mas é quando. Deus não vai te livrar do fogo. Deus vai te livrar no fogo. Livrar do fogo é fácil, mas livrar no fogo, aí é a glória do Senhor. Amém? Deus não vai te livrar da água, mas é na água. Amém? Quando você for afundar, ó, vem, meu servo, venha, servo. Eu estou aqui para te socorrer. O Senhor está do nosso lado, o Senhor está conosco. Glória a Deus por isso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Aleluia. Mas nós podemos pensar também: mas a palavra me garante que com Jesus eu sou mais que vencedor. Sim, nós somos mais que vencedores com Jesus. Mas Ele mesmo também falou em João 16:33: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, você é mais que vencedor com Jesus, não é sozinho, não, é com Ele. Porque é com Ele que vai te ajudar a passar pela provação. Com Ele você vai passar na aflição, no meio, tá? Porque no momento que você vai pensar que você está sozinho, que você vai olhar para o chão e tem só um par de pegadas, não são as suas, são as dele. Amém. Ele está segurando no colo, ela mandou o Rodomiano para mais. Ele está te sustentando, igreja. Você não está sozinho. Muitas podem ser as suas aflições, mas o Senhor vai te livrar de todas. Todas. Guarda isso no teu coração. Ele vai te livrar de todas. Ah, mas pastor, a minha aflição é muito grande, a minha provação é muito grande. Mas não é maior do que o seu Deus. Não é maior do que seu Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que nos livra de todo mal. Ele é aquele que está do nosso lado. Ele é aquele que vai à nossa frente e abre o caminho. Ele é aquele que adestra os nossos pés para a batalha. Ele é o maior. Não é a nossa prova. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos com o Senhor assim, ó, mostrando o tamanho da nossa prova. Não. Inverta, irmão e irmã. Começa a mostrar para a tua prova o tamanho do teu Deus. Não coloca ele numa caixinha de fósforo. Ele é maior do que você tem. Ele é maior. Ele é infinito em poder, em glória, em misericórdia. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia.
está do teu lado, Ele vai à tua frente. Ele falou: estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo. Glória a Deus. Não está sozinho, o inimigo pode soprar no teu ouvido. Você está sozinho. Você vai para a igreja? Você vai buscar-se Deus? Não adianta. Você não vai sair dessa prova. Você não vai sair dessa situação. Mentira. O Senhor te livra de todos os males. Ele te livra de todas as provações. Aleluia. Glória a Deus. O que nós temos visto com isso nas igrejas, irmãos? Crentes que só querem o dar, o receber. Eles não querem dar, só querem receber. Infelizmente a gente vê aí fora igrejas que criam crentes que só pedem, que não buscam a salvação, que não buscam o reino de Deus em primeiro lugar, buscam as demais coisas. E antes das demais coisas é o reino de Deus. Antes do natural é o sobrenatural. Antes das coisas terrenas são as coisas celestiais. Antes das coisas passageiras, aleluia, são as coisas eternas. E nós temos isso mesmo no meio da igreja. Nós temos que primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. E todas, o versículo diz, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que você precisa comer, beber, se vestir. Deus sabe. Ah, pastor, mas eu pago faculdade. Deus vai prover. Ah, pastor, mas eu tenho família. Deus vai prover. Ah, pastor, mas Deus vai prover. Eu não preciso saber como você está, mas Ele precisa. Apresente diante de Deus a tua vida, a tua necessidade, a tua dificuldade, e Ele vai te sustentar. Amém? Glória a Deus. E nós podemos ver também esses crentes, sabe o crente da doninho? Me dá, só me dá. Vem na igreja só pede. Senhor, eu quero isso. Mas Deus te deu a vida. Você entregou a sua vida para o Senhor? Precisa vir na igreja, precisa descer as águas. Só pede, mas não dá. E a palavra de Deus diz: melhor coisa é dar do que receber. Se entregue ao Senhor, se lance aos pés dele. Glória a Deus. O pastor falou aqui um lugar mais alto para nós estarmos, aleluia, aos pés do Senhor. É o melhor lugar. O melhor lugar é onde Ele está, igreja. Não é embora, é aqui, é onde Ele está. Que onde Ele está, há amor. Onde Ele está, há paz. Onde Ele está, há alegria. Então o melhor lugar é estar é onde Ele está. Aos pés do Senhor. Senhor, que eu possa sempre estar assentado aos teus pés, que eu possa sempre te adorar, que eu possa sempre te louvar, que eu possa sempre te bendizer. Isso é o melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria também dizer, irmãos, que o versículo está falando aqui que as aflições vêm sobre o justo. Podia falar sobre o crente, mas tem muito crente que não é justo. É duro falar isso, mas tem muito crente que não é justo. O pastor falou também aqui do coração. Deus tinha que falar no caso do coração. Você pode estar aqui adorando com a tua boca. É duro falar isso, mas e com o coração? É difícil. Então aqui está falando as aflições vêm sobre o justo, sobre aquele que teme a Deus. E temor a Deus não é medo do Senhor, não é coisa física. O temor a Deus é respeito. O temor a Deus é adoração. O temor a Deus é obedecer a sua palavra. O temor a Deus é obedecer os seus preceitos. Não é fácil. A palavra de Deus diz que nós estamos andando, buscando a estatura do varão perfeito. O varão perfeito é Jesus. Ninguém é perfeito, mas não é impossível. Não é impossível. Nós temos que nos afastar das coisas do mundo. Nós temos que nos afastar daquilo que fere a santidade de Deus. Nós oraram aqui 2 vezes pedindo perdão pelos pecados. E a palavra de Deus diz em Isaías
O pecado faz separação entre Deus e o homem. É o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então nós temos que ser justos, porque Deus está falando que Ele vai livrar as aflições do justo, daquele que teme a Ele, daquele que está na presença dEle, daquele que busca a face dEle. Então nós temos que nos virar para o Senhor, nós temos que buscar a face do Senhor, nós temos que buscar a presença do Senhor. Amém? Esse salmo diz sobre Davi, que foi o escolhido por Deus. Ele estava atrás das malhadas, ele cheirava ovelha. Foi falado aqui, foi apresentado primeiro, né? Primeiro irmão, segundo, todos foram reprovados. O que o homem vê é diferente do que Deus vê. Então escolheu Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esse salmo diz, lá, leva nós em 1 Samuel 21, versículo 1 ao 15, que diz quando ele fugiu da presença de Saul e foi parar na presença do rei dos filisteus, do rei Aquis, ou Abimeleque. Abimeleque é um título para o reinado. E ele foi parar diante da presença de Abimeleque, fugindo de Saul. Aí os criados de Aquis dizem: mas esse não é aquele que nós cantamos? Caíram os milhares de Saul, mais os 10 milhares de Davi. Aí o rei fala: não, mas esse é poderoso. Aí ele se finge de louco, arranha as portas do palácio e começa a babar. Aí o rei diz: não me basta os que eu tenho, os loucos que eu tenho, não me parece esse? Foge da minha presença. Aí ele fugiu para a caverna de Adulão. Então o que acontece? Um homem escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus, estava passando por uma aflição, por uma perseguição, foi parar numa caverna. Eu não sei, meu irmão, se nesta noite, por causa das circunstâncias, por causa da situação, você foi parar numa caverna, mas o Senhor vai te tirar dessa caverna em nome de Jesus. O Senhor está sobre ti. A aprovação não é maior do que o seu Deus. Você pode ter o temor, o medo da carne, mas tenha o temor do Senhor nesta noite. O Senhor vai te livrar dessa aflição. O Senhor vai te livrar dessa aprovação. Como fez com Davi. Davi se fez de louco. Louco e babou. E na época, ninguém tocava em quem era louco, porque eles pensavam que eram possuídos por espíritos malignos. Então não podia tocar nas pessoas, você estava tocando no espírito. E quando babou, ele deixou cair na barba. Barba era reverência, era autoridade. Então você não podia fazer isso. Então perante o rei, foi abominável. Falou: sai da minha presença. Ele usou de estratégia. E diz que Deus deu livramento. Por isso ele fez esse salmo. E eu quero com vocês nesse momento, esse salmo, Davi nos ensina promessas que tem dentro desse salmo, mas são promessas condicionais dentro do salmo. E eu queria te mostrar a primeira condição que nós podemos ver aqui. Eu achei 6 condições dentro desse salmo. A primeira: buscarmos ao Senhor. Está no versículo 4 e 10. Eu vou ler com vocês. Versículo 4. Se vocês tiverem com a Bíblia aberta, por favor, se puderem acompanhar. 4 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Olha que coisa linda, igreja. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Então quer dizer que o Senhor está ouvindo as suas orações. Amém. Suas orações não são em vão. Suas orações nos sobem, que o Senhor tem recebido. Se não tem respondido, é porque não tem poder. Mas creio que o Senhor está ouvindo as suas orações. Amém? Então a primeira coisa que ele fez foi buscar ao Senhor. Versículo 10 diz assim, ó: os filhos dos leões necessitam, sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Nada vai te faltar, igreja. Nada vai te faltar. Eu falei agora há pouco e falo novamente.
O Senhor sabe que você precisa. O Senhor sabe e conhece as suas necessidades. Amém? Nada vai ter falta. Amém? Então, primeira coisa, buscarmos ao Senhor. Segunda, clamarmos a Ele. Versículo 6 diz assim, versículo 6: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Aleluia! Clama, igreja, clama, irmão, clama, irmã, pois Ele vai te ouvir. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Isaías que os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir. Deus não é surdo. O ouvido dele não está fechado, o ouvido dele está aberto para ouvir a minha, a sua oração, pois toda vez que você se colocar na presença do Senhor, aleluia, em oração, os ouvidos dele estão abertos para ouvir a minha, a sua oração, aleluia, creia, o Senhor está ouvindo, creia, mas não vai responder no teu tempo, porque às vezes a gente é muito teimoso. Já que Deus pode de repente responder rápido? Sim, pode. Mas tem umas que Deus ou é sim, ou não, ou espera. Umas é sim, outras é não, mas outras não espera, está no stand-by lá. No tempo certo Ele vai te responder. Mas somente creia, o Senhor te ouve quando você clamar. Clamar é orar em alta voz. Aqui é a hora que você está na sua situação, nessa condição. Que não é assim, é clamar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, como foi com o cego, Alá mandou com o nome Andaramás. O Senhor Jesus estava passando, o cego estava sentado, ele clamou em alta voz: Glória a Deus. Jesus, Filho de Davi, amém. Clama, não tenha vergonha, o Senhor quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o teu clamor, aleluia. Não fique com a boca fechada. Quem quer que você fique com a boca fechada é o inimigo. Abre a tua boca, essa boca que Deus te deu, e clame ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, esse é difícil, hein? Está no versículo 13: guardarmos nossa língua. Ai, estreitou na terra, aleluia. Diz assim no versículo 13: guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente, ou mentirosamente, com mentira. Guarda a tua língua do mal. Muitas vezes nós estamos nessa aflição, nessa provação. Em vez de nós orarmos, nós reclamamos, murmuramos, fazemos como o povo judeu que estava no deserto, murmurou. Deus mandou maná, não tinha comida, mandou maná, não tinha carne, mandou codorniz, não tinha água, tirou água da rocha, mas só reclamava. Tirou ele com o braço, tirou todo o povo com o braço forte no meio, na terra seca, no meio do mar. E o povo esquecia. Oh, gente de mente curta. E não foi só naquela época não, hoje é a mesma coisa. Aleluia. É a mesma coisa. Eu lembro que tinha, alguns anos atrás, tinha um selinho que era colocado no carro que dizia assim: ora que melhora. Em vez de a gente orar, murmura. Murmura que piora. Ora que melhora. A gente vê na Bíblia o rei Ezequias estava com morte. Veio o profeta, falou: prepara a tua casa, você vai morrer. O que a Bíblia mostra? Que ele falou: Senhor, eis que eu fui reto, por isso que era reto dentro dos teus olhos. Orou, virou para a parede e chorou muitíssimo, diz a palavra. Hoje em dia a gente ia fazer ao contrário, ia babar, chorar, espernear, arrancar cabelo, fazer de tudo. Acho que eu posso orar. Por último, ore primeiro, depois você chora na presença do Senhor. O seu choro é uma oração. Lá na Apocalipse mostra as taças.
que estavam cheias das lágrimas dos santos. Amém. Você tem depósito no céu, aleluia. Você tem depósito no céu. Você tem uma conta no céu, meu irmão e irmã. Nesta hora Deus olha para você e fala: meu servo me buscou, meu servo é fiel, meu servo é justo, minha serva é reta na minha presença. Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir o seu clamor e vai te tirar dessa aflição. Ele vai te tirar dessa provação, aleluia. Então guarda a tua língua do mal e de falar mentira. Deus não faz nada. Deus não está vendo como eu estou. Deus está vendo. Não murmure, não fale mal do Senhor. Não fale mal do Senhor. Às vezes nós perdemos mais tempo falando mal do que falando bem. Então nós temos que guardar a nossa língua do mal. 5, está no versículo 18: tivermos um coração contrito. Versículo 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Torna a falar de novo do coração. Para Deus, não adianta você ter um coração orgulhoso, arrogante. Tem que ter um coração humilde. Coração quebrantado é um coração arrependido. É um coração despedaçado na presença do Senhor. Nós não temos que dobrar somente o nosso corpo, mas nós temos que dobrar o nosso coração. Deus não resiste a um coração quebrantado. Glória a Deus. Deus não resiste. Você vai se chegar diante da presença dele: Senhor, eis-me aqui. Aí você vai abrir seus lábios, não vai dar para falar, você vai começar a chorar. Vem do coração, alambarou, mandou de choro. O Senhor vai receber. Então tenha um coração quebrantado, um espírito contrito na presença do Senhor, aleluia. 6, para mim correr, porque senão vai estar dando quase horário. Sermos seus servos, está no versículo 22. O servo serve com amor, não é com obrigação. Você serve ao Senhor com amor? Amém? Pensei que vocês não tinham entendido. Você serve o Senhor com amor? Amém. Amém? Nós somos servos do Senhor. Ele nos comprou com seu sangue derramado na cruz. Então nós temos que ser os seus servos. Olha o que ele diz aqui, ó: o Senhor resgata a alma dos seus servos. Dos seus servos. Então ele resgata a tua alma, ele salva a tua alma dessa dor, dessa tristeza, dessa angústia, desse abatimento. Se você estiver como servo diante do Senhor, com o coração contrito, guardando a sua língua do mal, da mentira, clamando a Ele e buscar a Ele, Ele vai vir sobre você. Amém? Agora, essas são as condições. Eu quero falar agora das promessas. Eu achei 8 promessas nesse salmo. A primeira diz assim, está no versículo 4: nos livra do medo. Diz assim, ó, na parte B: livrou-me de todos os meus temores. Lembra que nós lemos no começo que estava escrito: busquei ao Senhor, Ele me respondeu e livrou de todos os meus temores. Ele vai te livrar de todos os seus medos. Aquilo que vem sobre você, você olha para a circunstância e diz: não tem saída. Você não olha a luz do fim do túnel. Ele vai te livrar desses temores. Ele vai livrar você dos seus medos, das suas angústias, porque você buscou ao Senhor no começo do versículo e Ele te ouviu. Amém? Segunda promessa, está em 2 versículos. Primeiro vou ler no versículo 6. Ele nos salva das angústias. Diz assim, clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Outra coisa, você clamou e Ele vai te salvar. Amém. Glória a Deus. Você vai clamar, Ele vai ouvir e vai te salvar. Ele não vai virar as costas para você, igreja. Você vai começar a clamar e vai virar: não, tem outro, eu tenho que ouvir daquele meu servo, desse aqui não.
Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele ouve nossa oração de todos ao mesmo tempo, responde ao mesmo tempo, age ao mesmo tempo. Aleluia! Pois Ele é todo poderoso. Versículo 17 diz assim também: os justos clamam e o Senhor os ouve. Ó, justos, hein? Glória a Deus. Quantos tem aqui no nosso meio? Quantos justos no nosso meio? Levanta a mão. Aleluia! Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aleluia! Vocês vão clamar, justos de Deus. O Senhor vai ouvir e vai te livrar de todas as suas angústias. Creia. O Senhor está ouvindo a tua oração. Amém. Glória a Segunda, terceira promessa, no versículo 7, vai colocar anjos ao nosso redor. Aleluia. O anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os temem e os livra. Tem um anjo do Senhor do teu lado. Aleluia. Amém? Você crê? Não é anjo da guarda, tá? Não é que nem o mundo diz aí fora. Só na mente daquele, do lado daquele que os teme, os livra. Se você teme ao Senhor, se você está na presença do Senhor, se você busca o Senhor de todo o teu coração, o anjo do Senhor está do teu lado. Ele livra o pé da pedra de tropeço, ele te livra do engano, ele te livra da mentira, ele te livra da armadilha do inimigo, porque o inimigo das nossas almas, ele não descansa. A todo momento ele quer nos tragar. A palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor. Glória a Deus que ao nosso redor está o anjo, pois ao derredor está o nosso inimigo. Só se o Senhor permitir, Ele vai te tocar. Então o anjo do Senhor está ao teu lado. Quarta promessa que eu vejo nesse salmo aqui, que Davi colocou para nós: suprir as nossas necessidades. Versículo 9. Na parte B, nós vamos ler todo. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Quem é santo e santa do Senhor aqui? Glória a Deus. Então nós estamos no lugar certo. Amém? Pois não tem falta alguma aquele que o teme. Você não vai ter falta alguma. Entenda, igreja. Deus está falando aqui que Ele está te suprindo as suas necessidades. Nada vai te faltar. Não olha para a circunstância. Não olha para a conta bancária. Não espere no homem. Espere em Deus. Quem vai te suprir é o Senhor. Vai usar o homem? Vai, mas vai ser Ele. Não é para pedir para o homem, é para pedir para Deus. Amém? Então Ele vai suprir as nossas necessidades. Quinta promessa, versículo 12. Ele vai nos dar uma vida abundante. Diz assim no versículo 12: ó, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quem que é o homem? Só você? Aleluia. Amém? Deus vai nos dar vida longa. Aleluia. Deus vai dar longevidade para você que teme o Senhor, para você que está na presença do Senhor. É promessa, e a palavra dele não volta vazia. Diz na palavra dele em Isaías. Então Ele vai nos dar vida abundante. Sexta promessa, versículo 15: ouvir nossas orações. Diz assim no versículo 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos estão sobre você e os ouvidos atentos à tua oração. Ora mesmo, abra a boca, ora, clama, busca, pois o Senhor está ouvindo a nossa oração. É promessa, igreja, ouvir nossas orações. Amém. Você está na aflição, você está na provação, na angústia? O Senhor não está ouvindo teu clamor, Ele está ouvindo a tua oração. Se você não orou ainda, comece a orar. Começa a pedir socorro, misericórdia. Senhor, socorre, né? Você não pode estar no Salmo 70, esperei com paciência. Não. Vai para o 70, apressa-te, Senhor.
Tem que apressar, tem hora que não tem como. Então ele está ouvindo a sua oração. Sétima promessa, está no versículo 18. Diz assim, ó: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele está nos conforta com a sua presença. Perto está. Ele não está do outro lado da rua, não está do outro lado do mundo. Ele está do nosso lado. Mas eu não estou vendo. Mas você está crendo. Glória a Deus. Jesus mesmo falou na sua palavra: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Nós somos mais bem-aventurados que os que viram, gente. Nós somos bem-aventurados. Amém. Amém? Eu não estou vendo Jesus, mas Ele está aqui do nosso lado, Ele está aqui no nosso meio. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio dele. Não é fora, não é do lado, é no meio. Amém? O Senhor está neste lugar. Amém. Oitava promessa diz assim, no versículo 22: nos livrar da condenação. Então diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos, que nós vemos como uma condicional, e na parte B: e nenhum dos que nele confiam será condenado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Se o inimigo tem falado da tua salvação, tem lançado mentira sobre a tua vida, tem lançado mentira sobre essa situação que você está, sobre ti não há nenhuma condenação, está na palavra. Amém? Nenhum dos que nele confiam será condenado. Você não vai ser condenado pela sua situação. Você não é réu. O Senhor te justificará. Sobre ti não há condenação. Isso não é para mal, não é para desonra, mas é para a glória do Senhor. Sobre essa situação, o Senhor vai se glorificar sobre a tua vida. Sobre isso que você está passando, igreja, o Senhor vai glorificar o nome de Deus sobre a sua vida. Você vai ver o milagre do Senhor. Amém? Então, aqui eu vejo em tudo isso que mesmo Davi passando por uma situação de perseguição, que ele fugiu da presença do rei dos filisteus, foi lá para a caverna. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele escreveu esse salmo. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Ele deixa uma coisa, nós podemos ver um exemplo de Davi aqui. Os 3 primeiros versículos diz assim: primeira coisa que ele fez, ele louvou o Senhor, está no versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Não é só na bênção, não é só quando você está por cima da carne seca, não. É na provação também, você tem que louvar o Senhor. Em tudo dai graças. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Não é só na fartura, não. É quando você não tem nada também. Eu sei que é isso. Eu passei 3 anos e meio desempregado. Eu sei que é ficar desempregado. Eu sei a aflição do desemprego. Mas o Senhor nunca deixou faltar. A esposa está aqui, minha mãe está aqui, nunca deixou faltar nada. Porque Ele cuida de mim. Ele cuida de ti, irmão. Ele cuida de ti, irmã. Os olhos dele estão sobre a tua vida. Amém? A palavra de Deus diz: nenhuma provação é maior do que aquilo que nós podemos suportar. Antes Ele vem dar o escape. Na hora que você for jogar a toalha, Ele abre a porta. Na hora que você for jogar a toalha, Ele te dá a visão. Ele te dá o livramento. Ele te dá a provisão. Amém? Vocês creem? Glória a Deus. Então, amém? A segunda coisa, como ele viu aqui, ó: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. O louvor não pode sair dos nossos lábios. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. Deus sabe o que você está passando. Louva o nome dele. Ele está falando aqui, nós temos no primeiro versículo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Então, o louvor não sai dos nossos lábios. Tá? Segunda coisa, ele se gloriou no Senhor. Versículo 2 diz assim: a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão.
ele se gloriava no Senhor, ele se alegrava no Senhor. Ele estava bem na presença do Senhor. Nada tirava ele da presença do Senhor, nem a aprovação, nem a perseguição tirava a adoração dos lábios de Davi. Em tudo ele falava o Senhor. A nossa busca tem que estar em Deus. O nosso socorro vem de Deus. Amém? Amém. Então nós temos que esperar nele. E a terceira coisa, ele engrandeceu ao Senhor, está no versículo 3, diz assim: engrandecei ao Senhor comigo. Ele está chamando todos. E juntos exaltemos o seu nome. Então ele está chamando. Engrandecei ao Senhor. Ele engrandeceu o Senhor em todo momento. Que seja assim nossa vida, engrandecer ao Senhor as obras dele, as maravilhas dele na nossa vida. O que ele já fez por nós? Pensa um minutinho, um segundo. O que ele já fez por você? Primeira coisa, ele te salvou. Maior milagre. Glória a Deus, por dizer glória a Deus. Ele nos salvou. Da onde nos tirou? Onde estaria eu se não fosse o Senhor? Então é que eu penso para Jesus, só o Senhor. Então nós temos que engrandecer a obra dele, os feitos dele na nossa vida. E se nós começarmos a pensar, já fez muita coisa. E tem muito para fazer ainda. Mas nós pensamos, volto a dizer, muitas vezes nós pensamos em murmurar do que em louvar. E nossos lábios saia o perfeito louvor, a perfeita adoração. Amém? Então nós temos que ver em Davi, o exemplo dele. Ó, ele louvou, se gloriou e engrandeceu ao Senhor. Amém? E outra coisa, a quarta coisa, ele viu que o Senhor era bom. Está no versículo 8, diz assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Glória a Deus. Ele está nos chamando nessa noite, aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. É até bom, é ótimo, é excelente. Não tem palavra para falar do Senhor. Falta a palavra humana para falar do Senhor. Falta a palavra, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é tremendo, aleluia. Que do nosso lábio não falte o louvor, que do nosso lábio, aleluia, não falte engrandecer, que do nosso lábio não falte glorificá-lo, e que nós podamos chegar e falar para outros: provai e vede que o Senhor é bom. E para finalizar, nesse salmo ele não esqueceu nem os perseguidores dele. Só para finalizar, tem dois detalhes aqui que ele falou dos ímpios. Porque a salvação, os livramentos, está sobre o justo. Nós nos vemos aqui, o Senhor nos livra de todas as nossas aflições, do justo, não é do ímpio. Olha o que vai acontecer com o ímpio. Versículo 21 diz assim: a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Ai daqueles que estão se levantando contra você, meu irmão. Ai daqueles. Ai daqueles. Dolorosa coisa que é na mão do Senhor nosso Deus. Então fica tranquilo, aqueles que estão te perseguindo, que estão te afrontando, que estão te apontando o dedo, vão ser punidos. Essa é a palavra de Deus, não é minha, é a palavra dele. Então eu deixo sobre a igreja. Amém? E a segunda coisa, versículo 16: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, os olhos deles estão sobre quem faz o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Até a memória vai ser tirada da terra. Deus vai fazer você esquecer daqueles que te perseguem. A memória dele vai ser arrancada da terra. Deus vai condenar os ímpios, vai arrancar até a memória dele. Não vai sobrar nada. Nada, nada. Foi que nem o povo de Israel. Nem uma unha não veio mais lá do Egito. Não ia lembrar mais de Faraó. A presença dele, você nunca mais ia ver Faraó. Tirou totalmente
Totalmente. Então Deus vai fazer isso com os nossos perseguidores. Amém? Então guarda isso no seu coração, igreja. O Senhor cuida de ti. O Senhor ouve a tua oração. O Senhor ouve o teu clamor. E não somente ouve, mas vai te salvar, vai te livrar, vai te prover. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus.